Olá, eu sou o professor José Neto e quero dar as boas-vindas a você que assiste esse vídeo, que assiste a mais uma aula do nosso curso Recursos no Processo Penal. Antes de começarmos a nossa segunda aula, um lembrete para aqueles que se inscreveram pelo SIG Eventos para receber o certificado. Você precisa ter o registro aí da sua participação, porque há um percentual, você sabe, de participação para receber o certificado. Então é preciso que você registre a sua participação. No primeiro comentário de cada vídeo terá a lista de presença, você copia, anota ali, acrescenta o seu nome na lista, depois posta novamente, deixando registrada a sua participação, e isso será contabilizado depois lá no sistema, no SIG Eventos, para que você receba então o seu certificado. Agora, se por acaso você tem receio, não se sente confortável em colocar seu nome completo, não tem problema. Pode botar seu nome e sobrenome, da forma como você coloca no seu perfil, contanto que dê para identificar você através do nome que você colocou, comparando com a inscrição que você fez. É só isso que é necessário. Mas se alguém se sente desconfortável por colocar o nome completo, considerando que o YouTube é uma plataforma de acesso público, então alguém pode não se sentir confortável com isso, não tem problema, só apenas registre o seu nome de uma forma simples, mas que dê para lhe identificar. Bom, dado o recado, vamos iniciar agora a nossa segunda aula, e nós vamos começar do ponto a partir do ponto seguinte ao que nós paramos na aula 1. Então você vai observar que essa aula vai começar aí no item 6, porque nós paramos na aula 1 no nosso item 5, e agora nós vamos estudar a classificação dos recursos. Classificação, muito comum em qualquer matéria do direito, é para muitas pessoas um assunto chato, um assunto cansativo, porque de fato, como eu disse, é muito comum nos livros jurídicos você ter classificação de quase todos os institutos. Mas apesar de muita gente não gostar, de achar cansativo, as classificações elas são importantes. Elas nos ajudam a compreender melhor a matéria. No caso de uma matéria como recursos, que você tem várias espécies de recursos, a classificação nos ajuda a diferenciar melhor uma espécie da outra, a compreender alguns detalhes, alguns aspectos importantes de uma ou outra espécie do recurso. Então nós vamos agora exatamente ver a classificação dos recursos. Claro, existem variações nessa classificação de um autor para outro, mas eu fiz um apanhado aqui das principais, as mais comuns entre os autores mais conhecidos pelo menos. Então nós vamos começar na classificação quanto à obrigatoriedade. Quanto à obrigatoriedade, os recursos podem ser voluntários ou de ofício. O recurso será voluntário, você veja que o nome é, na verdade, autoexplicativo. Então o recurso ele é voluntário quando quem o interpõe é a parte que se sentiu prejudicada com a decisão e ela voluntariamente, então, por sua própria vontade, sem imposição alguma da lei, ela entra com o recurso, ela interpõe o recurso. Então o recurso é voluntário porque a parte voluntariamente o interpõe, por sua própria vontade, porque se sentiu prejudicada e acredita na possibilidade de reforma da decisão, então a parte voluntariamente entra com o recurso. Bom, é importante lembrar que no início do estudo do processo penal, você se depara com os princípios que informam o processo penal, e há dois, que eu vou destacar agora, que incidem especificamente sobre o Ministério Público: princípio da obrigatoriedade e princípio da indisponibilidade. É preciso ter cuidado, porque pelo princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público ele está obrigado a promover a ação penal, a entrar com a ação penal nos crimes de ação pública. É claro que existe ação pública condicionada, que o Ministério Público precisa da autorização prévia da vítima, do ofendido. Mas uma vez oferecida a representação, havendo justa causa para a ação penal, o MP está obrigado a ingressar com a ação. E na pública incondicionada, em que ele não se sujeita a essa necessidade de autorização do ofendido, o MP, recebendo o inquérito, peças de informação que demonstrem a justa causa para a ação penal, e o que seria essa justa causa?
prova da materialidade, da existência do crime, indícios de autoria, recebendo então esse material, seja um inquérito, sejam peças que a vítima ou de qualquer outro modo ele receba, que traga a justa causa para a ação penal, o MP é obrigado a ingressar com a ação penal. Então esse é o princípio da obrigatoriedade. Mas apesar disso, o MP não está obrigado a recorrer da sentença quando ela for favorável ao réu. Se o juiz absolver o réu, o MP só irá recorrer se entender que a absolvição está errada. Nada impede que o MP peça a condenação nas alegações finais anteriores à sentença, mas ao ser proferida a sentença, o MP entenda, pelos fundamentos dela, né, que o caminho correto era a absolvição do réu e não recorra. O MP não é obrigado a recorrer das sentenças de absolvição. Ele só irá recorrer se entender que a sentença realmente merece modificação ou anulação, que ela merece reparo pela via do recurso. Se ele entender que não, vai deixar transitar em julgado a decisão, pelo menos transitar em julgado para a acusação. Agora, diferentemente ao princípio, é o que se tem no princípio da indisponibilidade. No princípio da indisponibilidade, o MP, se entrou com a ação, que ele é obrigado a entrar com ela, mas entrando com a ação, ele não pode desistir da ação. Não está obrigado a entrar com o recurso, como nós acabamos de falar, mas entrando com o recurso, ou seja, interpondo o recurso, ele não pode desistir do recurso. Então veja bem que o princípio da obrigatoriedade, ele incide sobre o Ministério Público quanto à ação, mas não quanto ao recurso. O MP é obrigado a entrar com a ação, mas não é obrigado a recorrer. Já o princípio da indisponibilidade vale tanto para a ação quanto para o recurso. O MP é obrigado a entrar com a ação e não pode desistir dela. Princípio da obrigatoriedade e princípio da indisponibilidade. Mas nos recursos não há obrigatoriedade. Entretanto, há indisponibilidade. O MP não é obrigado a recorrer, mas recorrendo não pode desistir do recurso. Outras partes, o querelante ele não pesa sobre ele o princípio da obrigatoriedade nem o da indisponibilidade. O querelante, o autor da ação privada, ele recorre se quiser, voluntariamente sempre, então ele recorre se quiser, de acordo com o seu senso de oportunidade e conveniência, e querendo, ele pode desistir do recurso. Tanto ele pode promover a ação, se ele quiser, e desistir da ação, como ele pode interpor o recurso e desistir do recurso também. Assim como o réu. O réu também não é obrigado a recorrer, ele recorre se quiser e pode desistir do seu recurso. Então, somente quanto ao Ministério Público é que pesa a indisponibilidade dos recursos. Bom, e o recurso de ofício? Se nós temos de um lado o recurso voluntário, temos do outro o recurso de ofício. Na verdade, a lei usa muito essa expressão recurso de ofício, mas a doutrina critica muito o uso desse termo recurso de ofício. Para a doutrina é mais adequado falar-se em remessa necessária, em remessa de ofício, mas não recurso. Por que isso? Porque é da natureza dos recursos a voluntariedade. O recurso é voluntário por princípio. Então o princípio da voluntariedade é o que caracteriza os recursos. A parte que se sentiu prejudicada é que tem o interesse de recorrer e o faz voluntariamente, sem a imposição da lei. Isso é a natureza dos recursos. Agora, na remessa necessária, do chamado recurso de ofício, a lei impõe ao juiz que em certas situações remeta a sua decisão para julgamento, para apreciação e julgamento pela instância superior. Então veja que no recurso de ofício, o juiz não está recorrendo de sua decisão propriamente dita. Na verdade, o juiz não é parte, o juiz não sofre gravame, não sofre prejuízo com a decisão, o juiz não tem, do ponto de vista jurídico, interesse na modificação de sua própria decisão, evidentemente. Então, por isso que a doutrina diz, nesse caso, que não é um recurso. O chamado recurso de ofício não é um recurso propriamente dito, é apenas uma remessa imposta pela lei para a instância superior. Apesar disso, dessas críticas da doutrina, a nossa legislação segue usando, e muito, o termo recurso de ofício. Nós vamos ver agora na legislação processual penal quais são as hipóteses
de recurso de ofício, ou de remessa necessária, como queiram alguns. Bom, o recurso de ofício ele está previsto no Código de Processo Penal no artigo 574. Por exemplo, são 4 hipóteses, na verdade, que você tem na legislação processual penal. 3 delas no Código de Processo Penal. As 2 primeiras aqui no artigo 574, nós vamos examinar agora as 2 primeiras hipóteses de recurso de ofício. Então, atenção aí para a leitura na tela. O artigo 574 diz: os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. 1. Da sentença que conceder habeas corpus. 2. Da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Nós vamos ver ainda as outras 2 hipóteses, depois eu voltarei para essa do inciso 2 do artigo 574, que é o que interessa comentar nesse momento. Então, antes disso, vamos ver quais são as outras 2 hipóteses. Olha o que diz o artigo 746, também do Código de Processo Penal. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. E nós temos ainda, na Lei 1521 de 1951, a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, o artigo 7º que diz: os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial. Então esses são os 4 recursos de ofício previstos na legislação processual penal. Nós temos aí 3 hipóteses no Código de Processo Penal e ainda uma na Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Talvez você tenha observado um detalhe, e que exatamente esse detalhe faz com que a doutrina faça mais críticas ainda ao recurso de ofício. Se você observou bem, as 4 hipóteses são hipóteses de favorecimento, de decisão favorável ao réu. É como se o juiz só errasse, pelo menos a ponto do legislador se preocupar em colocar um recurso de ofício, quando favorecesse o réu, quando lhe concedesse de alguma forma a liberdade, né, nas hipóteses previstas aqui nesses dispositivos legais. E isso a doutrina critica muito, dizendo que isso é uma herança do autoritarismo da época em que foi elaborado o Código de Processo Penal. Mas, deixando essa discussão de lado, o que importa agora é voltarmos aqui para o artigo 574, no seu inciso 2, que prevê a possibilidade de recurso de ofício da decisão que absolver o réu sumariamente em processo do júri, nos casos de extinção da punibilidade, nos casos de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Mas isso é uma redação antiga, no artigo 411 do Código de Processo Penal. O artigo 411 ele foi modificado na reforma de 2008, que entrou em vigor a partir de agosto de 2008. Então o artigo 411, ele, na redação anterior, de fato, previa a absolvição sumária com remessa de ofício, com recurso de ofício. Mas esse dispositivo foi modificado e a absolvição sumária passou a ser tratada no artigo 415. Para quem está se iniciando agora no processo penal, o que é a absolvição sumária? Bom, a absolvição sumária nada mais é do que a antecipação do juízo de absolvição. No processo penal brasileiro, o juiz não pode antecipar a condenação, mas pode antecipar a absolvição. Então, no procedimento do júri, que é um procedimento de 2 fases, em lugar de deixar que o júri lá no final absolva o réu, verificando que o réu é inocente nas hipóteses previstas em lei, e não tendo dúvida quanto a isso, o juiz já pode antecipar a absolvição do réu para evitar que delira a júri popular e eventualmente ser condenado, sendo já claramente inocente. Então pode haver antecipação do juízo de absolvição. E o artigo 415, com a redação que lhe deu a reforma de 2008, o artigo 415 ampliou as hipóteses de absolvição sumária e não mencionou mais o recurso de ofício. Então a doutrina rapidamente assimilou que não existia mais o recurso de ofício nessa hipótese do 574 no inciso 2. Apesar disso, segundo Aury Lopes Júnior, ainda alguns juízes continuam remetendo suas decisões para os tribunais de 2º grau para que elas sejam reexaminadas, continuam remetendo de ofício
a sua decisão, apesar de não haver mais a previsão no atual artigo que trata da absolvição sumária. Quanto a isso, eu separei então um interessante informativo do STJ, o informativo 574, cuja redação diz o seguinte. Olha aqui na tela para acompanharmos a leitura. Após a entrada em vigor da Lei 11.689 de 2008, em 8 de agosto de 2008, o reexame necessário de decisão absolutória sumária proferida em procedimento do Tribunal do Júri que estiver pendente de apreciação não deve ser examinado pelo Tribunal ad quem, mesmo que o encaminhamento da decisão absolutória à instância superior tenha ocorrido antes da entrada em vigor da referida lei. Veja que interessante esse informativo, porque ele diz que, e demonstra claramente a posição do STJ aqui, dizendo que se houver algum recurso ou de ofício, o chamado recurso de ofício, então a remessa necessária, contra a absolvição sumária proferida pelo Tribunal do Júri, se estiver pendente de apreciação no Tribunal de Segundo Grau, não deve ser julgado. Não deve ser julgado. Porque a nova lei aboliu essa forma de recurso de ofício, essa hipótese de recurso de ofício, na verdade. Então, como a lei aboliu essa hipótese de recurso de ofício, ele não deve ser julgado. Os que estiverem pendentes não devem ser julgados. Isso porque, não custa lembrar, quando você começa a estudar processo penal, você já se depara com aquele tema, aplicação da lei processual penal no tempo. E o que é que nós aprendemos ali? Que diferentemente da lei penal, que retroage em benefício do réu, a lei processual penal não. A lei processual penal, ela segue o princípio da aplicação imediata e ela se aplica, após entrar em vigor, a todos os processos em curso, do estado em que eles se encontram. Respeitam-se os atos já consumados, mas dali por diante se aplica a nova lei. Então é o que diz o informativo aqui. Entrou em vigor a lei, a partir daí não se julga mais recurso de ofício algum, mesmo aqueles que estejam pendentes de julgamento e que eventualmente a remessa tenha sido anterior à vigência da lei que reformou o Código de Processo Penal. Mas como ela se aplica imediatamente, não se deve julgar nem mesmo os recursos que estejam eventualmente pendentes nos tribunais, os recursos de ofício, né, as remessas necessárias que estejam pendentes de julgamento nos tribunais. Então ficou muito clara a posição do STJ de que não existe mais o recurso de ofício nessa hipótese prevista, ainda, né, com a redação aí no artigo 574, no inciso 2º do Código de Processo Penal. Bom, vamos dar sequência à nossa classificação. Então, quanto às fontes informativas, os recursos podem ser recursos constitucionais e recursos legais. O que seria um recurso constitucional? O recurso constitucional é aquele que está previsto expressamente no texto da Constituição Federal. Nós temos aí o recurso extraordinário, nós temos o recurso especial, o recurso ordinário constitucional, são recursos previstos expressamente no texto da Constituição. Os demais recursos estão previstos na legislação infraconstitucional. Estão previstos os códigos de processo, os regimentos internos dos tribunais, então não estão previstos na Constituição Federal, mas sim na legislação infraconstitucional. Quanto aos pressupostos de admissibilidade, os recursos podem ser genéricos ou específicos. Bom, um recurso genérico é aquele que não exige, o nome também é autoexplicativo, ele só exige do recorrente que atenda aos recursos gerais, que são aplicáveis a todos os recursos. Não há um requisito específico para aquele recurso. É o caso da apelação, por exemplo. A apelação, você não tem nela nenhum recurso, a lei não exige nenhum requisito específico para você apelar. Os requisitos da apelação são os requisitos gerais que nós iremos ver em breve. Nós iremos analisar os requisitos dos recursos para você recorrer. Então, esses requisitos são os aplicáveis à apelação também. Agora, um recurso extraordinário, por exemplo, já é um recurso específico, porque ele tem requisitos específicos. A lei exige isso do recorrente, que atenda também, além dos requisitos gerais, aos requisitos específicos. É o caso, por exemplo, do recurso extraordinário, como eu falei, que vai exigir do recorrente que atenda, além dos requisitos gerais, que ele atenda a dois requisitos. O pré-questionamento da matéria, é preciso que a matéria tenha sido examinada previamente pela instância inferior,
pelo Tribunal de Segundo Grau, e também que haja repercussão geral quanto à matéria. Então, no caso do recurso extraordinário, além do pré-questionamento, você tem a repercussão geral, e esses são requisitos específicos desse recurso, que são exigidos além dos requisitos gerais de qualquer recurso. Quanto à motivação, nós temos aí recursos ordinários e recursos extraordinários. Cuidado aí com essa classificação. Aqui não estamos tratando dos recursos ordinários e extraordinários que eu citei agora há pouco como espécies de recurso. Aqui é uma classificação criticada por alguns autores que dizem exatamente que usar essa classificação pode causar uma confusão naqueles que estão se iniciando aí no estudo do processo penal, mais especificamente dos recursos. Mas fica claro aqui que a gente não está tratando de espécies de recurso. Então não é um recurso ordinário constitucional que está previsto ali no texto da nossa Constituição. Quando falamos aqui em recursos ordinários, são aqueles que aceitam qualquer tipo de argumentação. É o caso da apelação. A apelação não tem limite na argumentação, você pode discutir toda a matéria do processo usando qualquer tipo de argumento. Né? Claro, argumentos jurídicos, mas sem limitação imposta pela lei. Diferentemente de recurso especial, de recurso extraordinário, né, que são recursos extraordinários nesse ponto de vista aqui dessa classificação, porque há uma limitação ao que você pode argumentar. Você não pode rediscutir no recurso especial nem no extraordinário a matéria de prova, a matéria de fato. Você vai discutir só matéria de direito. Você vai discutir ofensa à legislação federal, conflito de jurisprudência no recurso especial, e você vai discutir uma ofensa ao texto da Constituição Federal no recurso extraordinário. Então são recursos em que a própria lei limita aquilo que você pode discutir, a argumentação que você pode ter no recurso. Por fim, quanto ao grau hierárquico, nós temos aí recursos horizontais e recursos verticais. Os recursos horizontais são aqueles que são julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão. Já o recurso vertical é aquele que é julgado por um órgão de instância superior, de grau de jurisdição superior. Nós temos aí o embargo declaratório como recurso horizontal, que é julgado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão. E a quase totalidade dos recursos como recursos verticais, recursos que são julgados por um órgão de graduação superior, uma instância superior que vai examinar aquele recurso. Bom, eu disse aqui na nossa primeira aula que nossas aulas não iriam passar aí de 25, 30 minutos. Vamos parar essa aula por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade ainda a aspectos gerais dos recursos no processo penal. Se você gostou da aula, coloque aí o seu legal, o seu joinha, inscreva-se no canal, participe aqui ativamente, pode fazer seus comentários também, dar sugestões, críticas, fazer comentários aí sobre a matéria. Fique à vontade aqui no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.